Então, quando a gente fala de cuidado, né, a gente fala de a gente olhar o ser humano como um todo. A gente fala que é um olhar holístico. O que é um olhar holístico? Eu até coloquei um conceito aí, ó, que considera o todo não somente como uma junção das partes, que busca entender o fenômeno por completo, inteiramente. Quando a gente vai olhar um paciente, a gente tem que olhar ele como um todo. A gente não vai fazer o curativo só olhando a ferida. A gente vai olhar o curativo olhando a pessoa como um conjunto de sintomas, um conjunto de fatores que pode contribuir para piorar aquela ferida. Um exemplo, um paciente tem uma ferida sacral, muitas vezes é um paciente acamado, né? Um paciente que não deambula, que não anda. Então a gente tem que pensar o paciente. Esse paciente, ele come direitinho, ele tem todas as vitaminas, né, que precisa para a gente conseguir que essa ferida se feche. Ele é hidratado, a família consegue virar ele de forma que ele não fique muito tempo do mesmo lado. Ele usa fralda, porque se não tiver um conjunto de fatores que nos ajudam, a gente nunca vai conseguir fechar essa ferida, né? Pelo contrário, ela vai aumentar. Então a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Como uma pessoa que ela é não só aquilo que a gente está fazendo, mas ele é um conjunto de fatores que nos vai proporcionar um olhar num todo. E aí a gente tem alguns elementos do cuidado. Então, primeira coisa, a gente tem que assistir o paciente, né? O que é um assistir o paciente? É a gente olhar ele como um todo, prestando-lhe auxílio nas suas dificuldades, uma presença de qualidade. Então, a gente olhar nos olhos, a gente dar aquela informação que a gente precisa de dar, a gente ter aquele cuidado com aquela pessoa, a gente tem que promover nela autonomia. O que é promover autonomia? É a gente permitir que o paciente cuide dele mesmo. Quando a gente não promove essa autonomia, a gente não consegue que esse paciente melhore. Eu falo que a gente faz 5%. O paciente tem que fazer 95%. Ele tem que querer melhorar. Se ele não quiser melhorar, não tem ninguém que vai querer por ele, certo? Ou a família, né? A família tem que nos auxiliar, a família tem que ser parceira. Já falar de família mais abaixo. Conhecimento. Um conhecimento embasado em conhecimento técnico-científico para uma assistência integral e livre de heterogenias. O que é heterogenias? Livre de danos. A gente tem que fazer tudo muito seguro. Imagina a gente fazer uma medicação errada, né? A gente colocar dieta na veia do paciente. Isso não pode acontecer. A gente pode levar o paciente a óbito. Ser capacitado. Aquisição de conhecimentos, habilidades, capacidade própria da profissão. Olhar o ser humano como integral, como único, ninguém é igual a ninguém, com necessidades de particularidades diferenciadas, responsável pelas suas escolhas. A família. Família é um braço que a gente tem muito importante, né? Pessoas que contêm a mesma raiz ou que lhes são familiares, não podendo ser diferente com o outro. Às vezes a família precisa muito mais da nossa ajuda do que o próprio paciente. E a comunidade, né? A comunidade é a nossa parceira. É um ser indispensável do todo. As atividades da enfermagem no processo de saúde e doença atingem a comunidade. A gente precisa, né, desses fatores que contribuem para uma boa vivência do paciente para que a gente consiga realmente ter o cuidado eficaz desse paciente.